uma conta dentro de fair play financeiro, uma divisão, como acontece na Premier League, por exemplo? A divisão que era mais discutida era do pay-per-view, que o Flamengo tinha um favorecimento dentro desse último pay-per-view. Como é que funcionava esse? Ele tinha um percentual fixo sobre o pay-per-view, que era um valor fixo, era 120 milhões, salvo engano, que aí foi crescendo conforme o contrato foi crescendo. E aí a discussão era qual o direito, e o Corinthians tinha o mesmo percentual, e no caso, depois o Corinthians abriu mão de umas coisas e tal, mas ele também tinha um favorecimento, como o Flamengo, um pouco menor. E o Grêmio tinha um também, um pouco menor, né, de 8%, o do Grêmio. 8% ou 7%. E o Palmeiras teve um mecanismo também mais baixo, depois quando ele fez um acordo, valia só por um ano e tal, não sei o quê. Então, o principal era o Flamengo, que era mais favorecido nessa distribuição. Isso foi em negociações individuais de contrato, né? Não foi assim, de repente alguém determinou numa mesa de Clube dos 13 que vai ser assim. Como é que se deu aquela negociação na época? Teve uns clubes que estavam quebrados. 2016, né? A TNT e tal entra para comprar os direitos. O brasileiro. Para comprar o direito brasileiro. Só que a Globo entra antes com uma proposta de redução de contrato para todo mundo. Porque isso é uma coisa que é engraçado, que a galera fala assim, não, porque a Globo favorece o Flamengo. A Globo quer pagar o menos possível. E ela vai negociar com todos os clubes para tentar pagar o menos possível para ganhar mais dinheiro. Pode ser o Piraporinha ou o Bambala. Ela vai negociar do mesmo jeito, tentar tirar o melhor acordo para ela. Que era uma empresa. É isso. Ela chegou para os clubes que estavam mais quebrados, que eram Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians, e fez uma proposta, vamos reduzir o contrato. E o que eles fizeram? Beleza, dá a redução aí, mas me dá uma antecipação aqui. E aí todos eles acertaram. Entrou a TNT, na época era o Warner, né? E começaram a fazer, vários clubes usaram a concorrência para melhorar o contrato. O contrato do Fluminense é muito melhor que o do Vasco. Por que o contrato do Fluminense é muito melhor do que o do Vasco? Porque o presidente do Fluminense, na época, acho que era o Peter, né? Virou e falou, vou usar essa concorrência aqui para tentar melhorar o contrato do Fluminense. O contrato do Grêmio é melhor do que o do Inter. Porque ele usou o Inter para o esporte interativo, o Warner, e falou assim, Globo, agora você me dá umas luvas, e ele tirou uma luva quase do tamanho da do Flamengo, lá de 100 milhões de reais. E o Flamengo usou essa prerrogativa também. Virou e falou assim, tanto que ele sentou na mesa. Sentou na mesa lá com o esporte interativo, com o Warner, e falou, e aí, o que vocês têm para dizer e tal? E a Globo falou, vou perder o Flamengo. E aí ele falou assim, então a gente faz aqui você me dá uma garantia sobre receita do pay-per-view. E depois disso, aí assinou os seus contratos e tal, porque o pay-per-view foi pro saco. Começou a ter uma decadência de assinatura. Só que os dois tinham uma garantia fixa de dinheiro. Então você tinha um bolo de dinheiro, e o dinheiro os dois tinham um fixo, aí você ia tirar o percentual dos outros depois. Claro que a diferença ficou muito maior. Fez um contrato melhor. Foi uma decisão da CBF, da Globo fazer isso. Na negociação de contrato, uns entraram negociando mal e o Flamengo negociou melhor. Agora, quando você teve essa coisa pra Libra, né, que foi... o Flamengo tentou manter isso. E isso foi uma briga dentro do clube. Ele tentou durante muito tempo na Libra e tal, não sei o quê. E no final ele abriu mão. E pro contrato pro ano que vem, a diferença ali entre Flamengo e Palmeiras e Corinthians, se tivesse ficado no mesmo contrato, não vai 20 milhões, 10 milhões, vai depender da posição de cada um. Acabou que o Corinthians ficou exigindo um fixo, né? E aí, no outro lado, hoje, o Corinthians tem uma espécie de garantia. Quem tem a garantia hoje é o Corinthians na LFU. E o Flamengo não tem mais pro ano que vem. O que dentro do clube foi um quebra-pau. Por quê? Cada clube vai defender. Então, sim, teve uma divisão... A divisão sempre foi desigual. Lá atrás, no Clube dos 13, era Vasco, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Ganhavam mais que os outros. Né, do que todos os outros. Quando quebra o Clube dos 13, vai para os contratos individual, a diferença do Flamengo e do Corinthians não salta até para os 3 ali. E não por acaso foi o Andrés ajudou a quebrar o Clube dos 13. E a Patrícia também. Apoiou. Por quê? Era bom pro clube. Tinha um cantado na seria que a taça das bolinhas ia voltar, então, até sim, anunciou. Teve uma diferença de... Que aí a gente pode discutir quanto a marca do Flamengo é mais valiosa. Ele em relação a dar mais audiência e tal, não sei quem, em relação aos outros, talvez seja equiparado ali com a do Corinthians, né? Qual é a diferença que você tem que botar? O clube vai ficar... Quando a negociação é uma, digamos assim, aleatória, individual, o clube vai tentar forçar ao máximo. Foi o que aconteceu. Sim. Naquela época. E gerou uma discrepância dentro dessa divisão de receita a partir de 2019, né? 19 que é a receita, porque o contrato é feito em 16, mas começa a partir de... Se você pegar essa batalha A tendência é isso dar uma igualada agora. Agora as divisões da LFU e da Libra estão muito parecidas. Eles estão brigando atualmente por filigranas, porque se olhar a divisão dos dois, depois que saiu essa coisa da garantia mínima, a divisão é muito parecida. Mas a LFU hoje, com um número maior de filiados do que a Libra, e no modelo que eles estão vendendo, a Libra, os clubes da Libra venderam por 1 bi, né? Mais ou menos. Tudo, o contrato original era 1.300. Aí, como o Corinthians saiu, tinha um desconto de 11%. Aí vai depender se tem 9 ou 8 clubes. Vai depender se sobe o Santos, né? Se sobe a Vitória. Só que da LFU, eles já não fecharam um valor próximo. Eles tinham uma ideia de fechar ganhar mais do que ficando na Libra. E até o momento, tudo que eles venderam, pelo menos aparentemente, a gente teve aqui com o presidente do Fortaleza, que também é da Liga, CEO do Fortaleza, que também é da LFU. Na época, a imprensa já confirmava o contrato com a Record
nos valores. E ele dizia que ainda não era certo, estamos caminhando, que naqueles valores não chegava no 1 bi, então não igualava o valor que a Libra tinha vendido. E aí, ele até perguntou bem aqui, tem possibilidade de vocês receberem menos do que vocês receberiam ficando na Libra? Porque foi uma motivação de racha, foi ganhar menos, né? E aí ele disse que isso não aconteceria e que nesse momento nem estava fechado com a Record, estavam vendo os contratos ainda. Existe essa possibilidade? Deles receberem menos? Dos clubes da época, porque é um bolo maior, né? De clubes, né? Existe. Mas ainda não dá pra saber, na verdade, né? Porque eles fecharam 3 contratos hoje em dia, né? Record, YouTube... A Copa ser aberta. E a Amazon. Só Libra. Não, isso a Liga Forte Liga Forte não, perdão. Libra é só Globo. Esse YouTube é Casa TV, Live Mode, né? A versão lá é que a YouTube que comprou, aí ele vai decidir onde vai passar. Que podia passar como modo foi o YouTube né? que comprou. A princípio, essa informação é assim, né? A informação inicial é que com esses 3 contratos, eles têm 700 milhões de reais. Eles têm mais 4 jogos para negociar. Porque, teoricamente, foram 2 jogos. Só que não tem... a informação que me deram é que são 5 empresas que estão disputando, entre elas a própria Globo, né? Que está tentando... Esse excedente de jogos que falta ali. E esse excedente de jogos. Vai depender de qual contrato que eles fizerem. A meta deles com o Corinthians era 1,7 bilhão. Se eles vão conseguir, a gente não tem como saber hoje em dia, né? Então, vai depender desses dos 2 contratos que eles venham fazer. A tendência, para ficar claro pra galera, nisso tudo aí, é que não tenhamos uma liga no ano que vem, que seja um campeonato da CBF. E que você passe você só tem liga pra venda de direitos, e que ano que vem você passe a ter jogos em diversos lugares. E é isso, pra você ver o seu time, você vai ter que... Porque o jogo fora de casa vai ser com outro time. Vão ter 2 TVs abertas passando. Por exemplo, se tiver Flamengo e Botafogo, né, vai passar, se for mando do Flamengo, vai passar na Globo. Ou no Sport TV, ou no PPV. Isso. Se tiver Botafogo e Flamengo, ou vai passar na Record, na Amazon, ou na Record, ou na Casa TV, ou no YouTube TV. Isso, a Record vai ter um horário pós-Globo ali, né? 6h30, né? Que vai ser. Tem essa questão dos horários, né? Que vão ter que criar isso aí falou um jogo. Um jogo. Aos outros a gente não sabe. Basicamente é isso que vai acontecer. Você sabe que eu estava conversando um dia com um executivo que trabalha com esse negócio, está participando justamente de negociação. Aí ele estava reclamando que no meio de semana ele não estava conseguindo assistir e tal, não sei o que. Eu falei, mas tu tá vendendo para um monte de gente. Eu falei, mas eu tenho que conseguir a maior parte de dinheiro possível, entendeu? Então esse é dramas reais. Todo mundo tem o mesmo drama que é de... Você vai ter que ver um monte de plataforma. Vão criar basicamente faixas de horário, hein? Não, é o mesmo Brasileirão. Sim. Da CBF, 38 rodadas esse ano. E você vai ter que buscar o jogo do seu time aí onde estiver passando. É uma aberração, no final das contas. Mas eu já ouvi falar também que é assim, né, o mais difícil de ver o campeonato inglês é na Inglaterra. Eu já escutei isso, assim. Porque são fechados. Você vai na TV do Manchester, Sky Sports. E aqui vai ser foda ver. O que poderia ter, e eu converso perguntando muito pra ver se... E eu já ouvi isso dos 2 lados, é ter uma tentativa de construção de liga já assim, os direitos foram vendidos. Porque tem uma coisa pra construir aí, que é um campeonato brasileiro pra ser vendido. Não adianta você só pensar em como vai vender se você não pensou no produto. A CBF já abriu mão, produto, vamos ser sinceros. Hoje em dia ele é muito mal produzido. Como o Rodrigo disse aqui no início do bate-papo. A CBF já nem liga tanto pro brasileiro, não é quem dá dinheiro pra ela não ganha, né? Ela ganha dinheiro com o Brasil. Então ela já abriu mão pros clubes, organize aí. Se eles tiverem organizados os 20 ali, ou os 40, né? Contando a Série B. 2 divisões. Há essa possibilidade, eu ouço essa conversa. Mas se vai acontecer, eu já vi tanta conversa ainda. Não, pro ano que vem, acho que não. Não, pro ano que vem não, isso aí esquece. Mas tô falando assim, que seria pra uma coisa, sei lá, 2026. Não, mas vai continuar. Eles reclamam tanto de arbitragem, por exemplo. Por que eles não tomam pra si a organização da arbitragem? Clubes. Eu falei assim, vamos profissionalizar, que é uma cobrança justa que eles fazem, eu acho, da CBF. Né? Alguns clubes começaram a... CBF não quer pagar a conta. Por que eles não profissionalizam? A Premier League é profissionalizada, quem paga é a Liga. Eles juntam lá, a gente tá destinando um dinheiro... É esse que é o problema. Um dinheiro da cota de TV aqui, tem 20 trios profissionais que só vão viver disso e eles já pagam a cota dos caras todo jogo. Era juntar uma receita que fosse... Paga salário, então, eles passam a ser exclusivos. Assim, não, os caras vão ter que, CLT, encargos e tal. Bota o árbitro PJ, Não é obrigação de ter CLT. Enfim, mas encontrar algum modelo que o cara não trabalhe em outra coisa. É isso. A ideia é se dedica exclusivamente a fazer. Eu já vi os clubes que eles vão fazer, mas assim... Eu já vi os clubes, o Andrés era um desses que falava, por que a gente agrade com multa, com salário, liga, né? com despesas, com encargos e tudo mais. Quer dizer, para jogar aquele jogador pé de rato que eles contratam no meio do ano pra agradar a torcida, ele paga, né? Que é o salário 3 vezes no ano. É questão de prioridades. Aí depois ele reclama que a arbitragem acaba com o investimento dele. Cara, sim. Então você quer construir, aí você vai melhorar o calendário, vai aumentar pra 10 meses o brasileiro? E aí vai chegar lá, de fato, com as federações e falar assim, vamos rediscutir isso aqui? Vai melhorar, todo mundo vai se comprometer a ter um dinheiro ali pra botar em gramado, porque hoje os nossos gramados são